Tá. Boa noite, irmãos. Graça e a paz. Eu particularmente, eu não sei o que está acontecendo hoje, não sei se é só nesse momento, estou bem quebrantado. Isso é bom desde o período do louvor. E parece que é um pouco da saudade que eu estava de estar aqui nesse lugar de novo, adorando a Deus, reunido, poder ouvir, poder vê-los, né? Isso é um presente muito grande, você é muito feliz por estar nesse lugar, não sei se você já tem agradecido a Deus por essa oportunidade, mas isso é um presente da parte de Deus, um presente muito grande, e algo que Deus propôs ao nosso coração durante esses dias, né? Eu até falei numa escola dominical, que eu vim trazer aqui, acho que foi no domingo retrasado, acho que foi isso, e eu falei sobre essa questão do que Deus tem produzido no meu coração nesse período da pandemia. Muitos pastores, a gente que está aí no Instagram, no Facebook, a gente vai passando lá aqueles vídeos, né? E parece que o Instagram, o Facebook e o YouTube já conhecem a gente, então já joga tipo os assuntos que a gente está meio que gosta. E eu ouvi vários pastores, vários pregadores falando que nesses dias a igreja do Senhor ia ficar fraca, a igreja do Senhor iria se afastar por muitas das vezes, era o período do esfriamento da fé, e por incrível que pareça, irmãos, nesses dias Deus tem me convidado para um período de intimidade, sabe? Confessar a vocês que eu tenho, por exemplo, igual quando eu comecei na fé, né? Chegava no meio de onde eu estava, entrava num quarto, trancava, me ajoelhava, não é mais aquela questão religiosa, mas o tempo todo Deus tem alimentado a minha alma, Deus tem me proposto o alimento dos céus, e eu peço a Deus que Deus possa visitar seu coração, despertar o seu coração, despertar a sua vida, para que você possa vivenciar isso. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Num período desse, onde muitos têm enfraquecido na fé, alguns têm falado que esse período é como se fosse uma peneira, né? Aqueles que eram de verdade ficaram. É um período onde Deus tem trabalhado o coração dos seus servos, e só o fato de você estar aqui nessa noite é um grande presente, é algo poderoso. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, amém? Amém. Nós estamos nessa temática, né, de virtudes. Deixa eu abrir aqui o esboçário, vai. Porque se não esquecer as referências, aí a gente fica meio perdido. Mas dentro dessa questão das virtudes, embasada aí no fruto do Espírito, lá de Gálatas capítulo 5, já foi falado sobre o amor. O primeiro ponto dessa virtude foi falado sobre a alegria, e hoje nós vamos tratar desse tema que está aí no telão, que é justamente experimentando uma paz impactante, uma paz que é transformadora, uma paz que nós não conseguimos explicá-la. O texto que nós vamos ter como base hoje se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Nós vamos trabalhar mais alguns textos, então permaneça com a sua Bíblia aí, pelo menos no colo, próximo aí, que a gente vai dar uma pesquisada. Amém? Você que está em casa, meu irmão, minha irmã que me assiste, que Deus abençoe a sua vida, tá? Assim como o pastor já falou, né? Tente diminuir aí, abaixar o volume das coisas que quem sabe pode tirar a sua atenção nesse momento, para com que a palavra de Deus possa entrar no seu coração como prioridade. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, que Ele te visite onde você está. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. O texto diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vou repetir para ficar gravado no seu coração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Amém. A nível de introdução, para nós nos aplicarmos aqui nessa questão do tema, se nós pararmos para pensar nos nossos dias, né, no dilema que nós temos vivido, nas dores, principalmente nesse período agora de pandemia, onde alguns chegaram, por exemplo, ao desemprego, outros chegaram a desenvolver alguns medos, isso desenvolveu algumas ansiedades e, por consequência, fez com que a pessoa ficasse doente psicologicamente. Hoje ela está sendo medicada por causa desses medos.
Quem sabe você veio a perder um parente, alguém, um próximo, um amigo, um vizinho. E nós estamos num período de turbulência, um período que, queira ou não queira, é um período de dor, um período que aponta a sofrimentos, a períodos dolorosos. E algo que o homem, ele busca com certeza, que foi o que foi falado aqui pelo pastor, algo que nós temos no nosso coração como um presente muito grande, justamente a questão da paz. Se a gente fosse trazer uma tradução para essa palavra, que é uma palavra muito antiga, a gente poderia colocar aí como ausência de problema, completude, a pessoa completa de tudo, uma pessoa que não sente falta das coisas, não, sejam elas luxuosas ou caras, ou sejam elas baratas e simples, ele está completo, ele é pleno, ele não tem ausência de nada. Desde o início, pós-criação, vocês vão ver que o homem ele está nessa luta, nessa correria atrás desse momento de paz, de plenitude, um momento onde ele é completo de todas as coisas. E isso é muito interessante porque no decorrer do tempo, essa questão da paz, ela foi muito buscada. E na tentativa de alcançá-la, por exemplo, eu trouxe aqui, guerras iniciaram para com que a paz se estabelecesse. Nações que eram poderosas naqueles dias, elas ouviam a fama de outras nações, e no medo de perder esse poder, no medo de perder o controle que eles tinham, sabe o que eles faziam? Eles criavam uma guerra, para com que a paz na nação deles, que era a nação que estava em glória, estava em ascensão, que ela reinasse. Parece que não faz sentido gerar uma guerra para com que haja paz, mas os homens já fizeram isso por diversas vezes no decorrer da história. Nós temos as guerras que entraram na história e que a gente estuda aí no ensino fundamental, ensino médio. Primeira Guerra Mundial, por que não lembrar? Era uma busca de completude de líderes daqueles dias. Eles queriam ter a paz daquele momento, só que para isso eles geraram uma guerra. Segunda Guerra Mundial e uma série de outras guerras que até hoje em dia, nós temos estabelecidas no mundo em que nós vivemos. A paz é um objeto buscado por muitos, que muitos deram a vida para isso. Nós vamos falar sobre Jesus, aquele que entregou a sua vida para que nós tivéssemos paz em Deus, com Deus. É Ele que nos proporciona essa paz maravilhosa. Por que não pensar na tentativa do homem de gerar novas tecnologias para com que essa paz viesse a Ele? Por exemplo, hoje, se nós quisermos ir para um outro continente agora, ir para um outro país, é só a gente comprar agora uma passagem de avião, acho que mais ou menos aí umas 12, 16, não sei se é até 24 horas, mas a gente já está lá do outro lado do mundo através de um avião. A tecnologia nos aproxima de pessoas que nós pensávamos antes que seriam impossíveis. A tecnologia, hoje eu também não preciso nem de um avião para mim ir para lá, eu posso pegar o meu aparelho de celular, fazer uma chamada de vídeo, eu consigo ver ele, ouvir ele. Talvez eu não consiga tocar a pele, sentir o cheiro, estar naquele local, mas a tecnologia nos aproximou. A tecnologia nos proporcionou, por exemplo, através de instituições, organizações, ou tentou nos proporcionar a paz. Por que não lembrar da Organização das Nações Unidas, a ONU, que vocês ouvem tanto aí na televisão? O intuito da criação dessa instituição é justamente terem líderes espalhados em cada país do mundo, para com que eles conversem uma mesma língua, para um não pensar contrário ao outro e que uma guerra se estabeleça. Na tentativa de fundamentarem a paz, organizações foram criadas, institutos foram criados, representantes estão espalhados por todo o mundo, embaixadores com medos de guerras e uma série de coisas, irmãos. Por que não lembrar da questão das oportunidades que nos cercam hoje em dia? Nós temos facilidades, como eu disse. Eu, por exemplo, eu não sei, para não falar que eu não pisei o pé na empresa onde eu trabalho hoje, eu pisei uma vez para mim buscar um monitor. Mas eu fiz a entrevista à distância, eu mandei os meus documentos, tudo por motoboy, ele trouxe de novo depois de 3 dias, tudo feito à distância. Hoje eu trabalho, já tem quase 2 meses que eu estou lá dentro. Nunca olhei no rosto, nunca abracei, nunca senti, não sei como que são os meus colegas de trabalho, mas todos os dias eu converso com eles. E essas oportunidades que têm sido criadas nos nossos dias, parece que são demonstrativos ou tentativas do homem para se completar, para com que ele esteja pleno, para com que ele tenha paz em todos os aspectos da sua vida.
Por exemplo, oportunidades hoje financeiras. Hoje a gente consegue fazer financiamento de coisas que antigamente a gente não conseguiria nunca. A gente consegue pegar um dinheirinho emprestado com o banco, tudo bem que tem os juros, tem as parcelas, as 70 parcelas, 150, sei lá quantas. E a gente se compromete nisso para poder, por exemplo, financiar uma casinha e entrar e dizer, isso daqui é meu até eu finalizar, e está no nome do banco, mas vai ser meu isso daqui um dia. A gente consegue, por exemplo, ter um veículo hoje, nós temos algumas facilidades financeiras. Tem pessoas que têm mais, tem uma facilidade maior nesse ponto específico, né? São ricos financeiramente falando, e eles têm oportunidades dentro desse poder que eles têm, que a gente, por muitas das vezes, nem imagina, isso na tentativa de gerar paz. Foi escrito, se eu não me engano, foi no início desse ano, em janeiro, a revista Forbes, ela levantou uma lista de 25 homens, ou dos 25 homens mais ricos na face da terra. E dentro desses 25 homens, dentro de uma crise daqueles dias, o dólar estava em alta, foi calculado que 11 homens entraram na casa dos trilionários. Um deles é o CEO da Amazon, ele está ocupando aí o primeiro lugar hoje em dia, como o homem mais rico no momento. Esse cara, irmãos, ele tem tanto dinheiro que ele não tem condição nenhuma de gastar esse dinheiro dele. Gerações e gerações não conseguiriam, Cris, gastar o dinheiro que ele tem hoje na conta. E o cara, os segundos dessa empresa dele contam milhões, contabilizam milhões para o caixa dele. São empresas também que a Forbes levantou como as 50 empresas mais ricas do mundo. Elas também estão entrando nessa casa dos trilionários, onde os acionistas, com os olhos cheios de alegria, batem no peito dizendo, olha, eu faço parte dessa empresa, eu sou um dos proprietários, eu tenho uma pequena parcela dessa empresa. E mesmo assim, nessa tentativa de trazer a paz, de trazer a completude, de trazer a vida plena, nós somos uma das gerações mais doentes de todos os tempos. Por que não lembrar que nós estamos na época, por exemplo, dos remédios, das drogas, das facilidades, na época onde a frase, ou quem sabe o textuário aplicado no coração de cada um, é justamente uma frase, não tem nada a ver, isso daí é normal. Coisas que antigamente eram trazidas como objetos limitantes dentro de uma sociedade, por exemplo, há uns 20, 30 anos atrás, eu tenho 23 anos, eu não tenho noção disso, mas eu ouço as pessoas dizendo, se vissem um homem, por exemplo, com outro homem, e hoje a gente vê isso dentro do ônibus, dentro do metrô, na rua, já não tem mais uma questão limitante nessa situação. Antigamente o pessoal, se estivesse num local desse fechado, numa igreja, e tem vídeos de alguns ataques homossexuais aos cultos cristãos, eles se beijando, eles se abraçando, eles fazendo o que querem dentro da igreja, a igreja agindo de forma legal, não proibindo, não arrancando, não separando, e nós temos a liberdade de expressão nos nossos dias, você pode se expressar da forma que você quiser, você pode se impor da forma que você quiser, você pode falar do jeito que você quiser, o seu corpo é seu, são suas regras, você se veste como você quiser. Se eu quero ser uma pessoa vulgar, eu posso ser aonde eu quiser e ninguém tem o direito de me inibir de ser assim. Nós estamos numa época onde pode ser tratada como uma das gerações mais pornográficas de todos os tempos, ou seja, se a dificuldade do homem para com que ele fosse pleno e tivesse paz fosse a área sexual, a nossa época seria perfeita para sanar essa dor, para sanar essa falta. Se a falta sexual dentro da vida do homem e da mulher fosse o problema para que ele tivesse paz, nós estamos na era da pornografia. Não é preciso muito ou demorar muito para que você tenha acesso a conteúdo desse assunto, para que você esteja mergulhado dentro dessa podridão. E eu quero dizer para vocês, irmãos, mesmo dentro dessas facilidades, mesmo dentro da tecnologia, mesmo dentro das oportunidades financeiras, temos hoje mais dinheiro do que antes, nós temos mais facilidades financeiras do que antes tínhamos, mesmo possuindo todas essas coisas, o homem continua sem paz. Nós estamos dia após dia tendo aumentos nos números, por exemplo, de depressões, pessoas com depressão, aumentos nas doenças com relação a sofismos, a carências espirituais, a carências emocionais, suicídio.
e uma série de outras coisas. Se esses pontos que eu citei aqui antes fossem resoluções para o problema da paz do homem, nós estávamos sanados, irmãos. Parece que nós estamos no melhor período, mas a grande verdade é que os números nos apontam outra coisa. Nós estamos nos afundando. Conhecimento, informação está na palma da nossa mão. Se você tem dúvida de algo, se eu falar alguma coisa que você tem dúvida, agora, nessa meditação, eu citar um texto que quem sabe você fala, não, peraí, acho que ele falou alguma coisa errada. Se você der um Google agora, você consegue encontrar. E mesmo com todo esse conhecimento, toda essa facilidade, nós estamos afastados dessa verdadeira paz, essa paz impactante que nós estamos tratando aqui hoje. Olha o que está escrito lá em João 14, versículo 27. Jesus está dizendo isso daqui para os seus discípulos, numa pregação particular com eles. Olha o que está escrito: deixo-vos a paz, a minha paz. Eu não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha o que está escrito: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá, e não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O texto que nós lemos, como eu disse para vocês, é um texto só para os discípulos de Jesus. É meio que uma reunião entre eles ali, porque Jesus já tinha operado milagres e maravilhas, Jesus já tinha saído dentro das suas viagens ali, naquela localidade, e Jesus já tinha participado ou estabelecido ali a questão da ceia com os discípulos. Os discípulos já tinham comido do pão, e Jesus vai dizer: olha, isso daí é um símbolo do meu corpo. Esse ato seu aí, de mastigar o pão, é justamente o que vai acontecer com a minha carne por amor de vocês. A minha carne vai ser moída por causa do pecado de cada um de vocês. E esse vinho que você bebe é uma representação direta, um símbolo direto para o meu sangue, que vai ser vertido por amor de cada um de vocês. Jesus já tinha acabado de instruir a questão da ceia, e ele agora vai chamar os discípulos para o canto, e agora vai dar uma das promessas mais importantes que o homem, o servo de Deus, tem. Está lá no versículo que a gente leu, versículo 27. Deixo-vos a minha paz. Uau! Jesus, ele está aqui falando sobre o Espírito Consolador, que é Deus em nós agora. Ele está dizendo: eu vou para o Pai, eu vou subir para o Pai, eu vou preparar um lugar para vocês, tá? Mas eu não vou deixar vocês órfãos, não vai ficar sem Pai não. Um Consolador, ele vai tomar o coração de vocês, ele vai fazer habitação em cada um de vocês. Eu vou falar sobre isso mais à frente. E eu vou deixar isso para vocês afirmando com um objeto que ninguém pode te dar, que os homens vão buscar, guerras vão ser criadas por causa disso, que é a minha paz. Deixo-vos a minha paz. Talvez, meu irmão, você que entrou aqui nessa noite está abatido, preocupado, você que está em casa, meu irmão, me ouvindo, por algum tipo de aflição, de tormento, coisas que abalam a nossa vida. E eu quero dizer para você, não é porque você é cristão, você já está cansado de ouvir sobre isso aqui nesse lugar. Não é porque você é servo de Deus, porque você nasceu em Cristo, que você está inibido de passar por momentos de dores. Pelo contrário, nós não somos nenhum super-herói ou super-heroína. Deus, ele chamou os seus filhos, os seus servos, e isso não nos inibe, não nos coloca dentro de uma redoma de vidro, dentro de um aquário blindado, que nos impede de passar por crises, por momentos de dores, por problemas, por perdas. Mas Jesus nos garante algo dentro de todas essas situações, e isso, quem sabe, alegra o seu coração nessa noite. Deus nos garante paz, mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de qualquer situação, Ele nos garante a sua paz. Jesus disse: eis que eu vos dou a minha paz, eu vos deixo ela. A paz proposta por Deus a seus servos é diferente, irmãos. Ela traz firmeza no coração do homem. Ela traz uma firmeza mas tão impactante, que até os homens que estão ao nosso redor não entendem essa situação. As pessoas que estão ao nosso lado não entendem isso. Olhem para vocês verem. Jó, capítulo 19, versículo 25. Jó no capítulo 19, versículo 25, olha o que Jó está dizendo. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó, nessa situação aqui, irmãos, ele já tinha perdido os filhos,
ele já tinha perdido as posses, o negócio dele já não existia mais. A Bíblia vai nos mostrar que a esposa de Jó já não caminhava mais como caminhava antes com ele, já não concordava mais com a fé de Jó. A esposa dele vai dizer: olha Jó, amaldiçoa esse seu Deus aí e morre, cara. Você vai viver uma vida miserável dessa, e ainda adorando o nome do Senhor. Jó agora também já não perdeu seus amigos, mas seus amigos agora se tornaram pregadores da ira de Deus na vida dele. Porque Jó não perdeu os amigos dele não, tá, irmãos? Os amigos dele estavam do lado dele, criticando, mas estava. Um amigo dele, em certa feita, virou para Jó e disse: Jó, você só pode estar pecando contra Deus, não tem condição. Isso é a ira de Deus sobre a sua vida. Você pecou, Jó, você é um homem de negócio, você não pegou nem nada errado de alguém, você não suplantou nada no seu período de administração dos seus bens. Outro vai dizer: Jó, você não fez nenhum sacrifício que desagradou a Deus. Jó, será que não foi a conduta dos seus filhos? Jó, será que não foi isso, aquilo, outro? Jó está totalmente só. Mas Jó tinha paz com Deus a ponto de dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Tem essa paz no seu coração, irmão. Essa paz, ela traz uma interrogação na mente das pessoas que por muitas das vezes estão na nossa volta, porque nós estamos passando por uma série de problemas, turbulências, uma série de dores. O filho, quem sabe, está nas drogas, uma situação que é de sofrimento e dor, e as pessoas que estão à nossa volta, que não têm essa paz, elas vão compartilhar do pensamento: olha, você tem que abandonar a Deus. Ou outro ponto: como que essa pessoa pode estar tão pura, tão sã da sua mente, das suas atitudes, sendo que a vida dela aponta para uma vida totalmente turbulenta? Como que ela está respondendo para essa situação? Essa pessoa responde para esse problema como Jó responderia: eu sei que o meu Redentor vive. Independente da situação, eu sei que o meu Redentor vive. Independente do desemprego, eu sei que o meu Redentor vive. Independente da dor, eu sei que o meu Redentor vive. Eu perdi um ente, eu perdi um parente, mas eu sei que ele está com Cristo nesse momento, então o meu Redentor vive. Nós não somos dos que retrocedemos, irmão, pelo contrário, nós olhamos para a cruz, o nosso alvo, e nela nós caminhamos e confiamos nisso. Salmos 45, versículo 5, olha o que está escrito. O salmista está olhando para dentro dele com dor, com sofrimento, mas ele tem paz. Olha o que ele está dizendo: porque está abatido a minha alma. E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei pela sua face. O salmista sabia que ele estava passando por um momento de agonia, a alma dele estava angustiada, ele estava angustiado, irmãos. Hoje eu não estou nesse período da angústia, mas enquanto eu estava ali, eu estava quebrantado. Sabe, tudo que estava falando aqui, eu estava recebendo, no período do louvor, eu estava chorando, aquela coisa assim, sabe, quebrantado, sabe, pastor? E quem sabe eu poderia dizer como um salmista agora: por que está abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? O que está acontecendo que eu não estou entendendo? Mas ele responde com essa paz, dizendo: olha, espera em Deus, porque eu ainda louvarei o Deus da minha salvação. Ele tinha paz. Ele tinha certeza que independente da situação, Deus o ajudaria. A paz do mundo, irmãos, ela é instável, é falsa. Mas a paz impactante que Deus nos proporciona, nos permite até mesmo passar por momentos de extrema turbulência, de extrema dificuldade. Mas sempre estará pregado no nosso coração a firmeza de que Deus está conosco. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Olha o que está escrito. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Quem está dizendo é Jesus, tá? E eles deixaram a multidão, e o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas acima do barco, de maneira que já enchia. E ele estava na polpa, ele é Jesus, tá? Dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem?
Irmãos, tudo bem que esse texto aqui é um apontamento para a questão da fé, mas tem uma questão de paz aqui muito poderosa nesse texto. Eu ouvi uma vez, foi o pastor Hernandes Dias Lopes, em um dos comentários dele, do Evangelho de Jesus escrito por Marcos, nesse capítulo, ele faz esse comentário, nessa parte específica do comentário dele. Ele fala assim, que Jesus, ele é onipotente. Amém, irmãos? Amém. Jesus, ele também é onipresente. Amém? Ele está em todos os lugares, porque ele é Deus. Vocês creem que Jesus é Deus? 100% Deus. Amém. Ele está em todos os lugares, mas ele não é o lugar. Ele não é o objeto. Ele não é essa mesa. Ele não é essa parede, mas ele está em tudo. E tudo só existe porque ele é. E é por meio dele, para ele e por ele que essas coisas existem. Mas além dele ser onipotente, onde ele tem poder sobre todas as coisas, e aqui nesse estudo dos atributos de Deus, possivelmente, como foi falado hoje sobre a infinitude, né? Vão ser falados sobre alguns outros pontos, no caso, dos atributos de Deus. Quando a gente entra na questão do poderio de Deus, eu acho que até os professores têm uma certa dificuldade, porque a nossa mente é limitada com relação a isso. A onipotência de Deus irmãos, é algo que nós nos calamos por muitas das vezes para não falarmos besteira. E além desse atributo da onipotência, da onipresença, ele também é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Vocês creem que Jesus é Deus, né? Pergunta que eu faço para vocês: quando ele chama os discípulos para passarem para outra margem do mar, que no caso aqui é um rio, um lago, ele sabia ou não sabia que uma tempestade ia se estabelecer no meio da viagem? Com certeza. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E a grande verdade é que mesmo sabendo que uma tempestade ia se estabelecer no meio da viagem, Jarbas, ele pega uma almofada, pega um cantinho do barco, encosta a cabeça e vai dormir. Não parece fazer muito sentido essa situação. Primeiro ponto a ser observado, com certeza não tinha amostra, nada, não tinha um ponto onde os discípulos com certeza olhariam e falariam: não, vai ter uma tempestade daqui a pouco, acho que não é bom a gente viajar, não. Pelo contrário. O que o texto vai dizer é que estava tudo bem, tudo tranquilo, do nada uma onda mais alta que o barco se levantou e começou a encher o barco. E Jesus está fazendo o quê? Está dormindo na proa do barco. O que fez com que Jesus, o que existia em Jesus, que fazia com que ele, mesmo sabendo através da onisciência, que o barco passaria por um momento de turbulência, onde os homens que estavam lá dentro iam dizer: não te importa que pereçamos? No grego é isso, você não vai importar que a gente está morrendo aqui não, Jesus? Situação de morte. Jesus estava dormindo, sabe por quê? Ele tinha paz na promessa que Deus o havia feito. Ele sabia que o fim do seu ministério não era naquele lugar, nem naquele ponto específico da história. Por isso ele descansou. E eu quero dizer para você, meu irmão, tenha paz no seu coração, meu irmão. Eu sei que é difícil, porque quando a gente está passando por um momento de dificuldade, de extrema dor, um momento de perda, quem sabe você está saindo de um relacionamento, quem sabe você, como eu disse, está desempregado num período de dor. Vamos levantar os problemas aí. Eu não sei como está a sua vida nessa noite, mas existe essa firmeza no coração daqueles que têm paz, uma paz impactante. Nós não nos deixamos levar pela dor dos problemas. Eu vou falar sobre a diferença da paz do mundo e a paz de Deus. Sabe qual que é? Um dos pontos mais importantes dentro dessa questão é que os problemas não nos afligem. Nós temos certeza de que algumas coisas vão nos acontecer, como eu disse. Nós não estamos blindados, mas nós estamos firmes naquele que nos fez a promessa. Amém? Amém, meu irmão? Amém. Amém. Salmos capítulo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse é um dos salmos que conforta demais o meu coração. Aplicando a esse problema, irmão, aplicando a essa situação, quem sabe você está vivendo. Tenha paz no seu coração. É turbulento, como eu disse. Faz a gente perder um pouquinho de cabelo.
faz a gente ficar ansioso, faz as lágrimas descerem, aquela lágrima amarga, aquilo que prende aqui, aquele choro ruim. Só que o salmista está dizendo, a ira dele dura só um momento. No nosso favor a gente tem um presente dele que é a vida. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã. Irmão, esse momento de dor, truculento, pesado, de fardos, de noite sem dormir, quem sabe, ele é um momento passageiro. Tenha essa palavra no seu coração com relação às dores, elas são passageiras. A dor que não é passageira, Jesus nos livrou através da cruz. Sabe qual que é a dor que não é passageira? A dor, por exemplo, da punição eterna, onde não tem como gritar para a mamãe, mãe, me tira daqui. Não tem como gritar para a polícia, ligar para alguém, eu estou aqui dentro do lugar de sofrimento eterno, vem cá me salvar aqui, me tira desse lugar, não tem. A nós isso foi inibido por causa do sangue de Jesus, nós não estamos mais debaixo desse peso, por isso nós temos alegria, porque as dores desse tempo são passageiras. E por mais que essas dores nos levem à morte nesse momento, nós temos esperança na vinda do Filho de Deus, que foi cantado aqui, o primeiro louvor, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós sabemos que por mais que as turbulências dessa vida venham nos afogar, nós temos esperança numa vida eterna. Amém? Então nós chegamos no texto em que lemos, vamos aplicar ele, vamos fazer uma exposição dele. Filipe, capítulo 4, versículo 7. A gente leu só o versículo 7, mas para nós fazermos uma exposição sensata, sem textos isolados, a gente vai ler o versículo 6, que está dentro do contexto dele aí. O que a gente leu foi que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Só que se vocês forem observar, e eu peguei esse ponto aqui do sermão numa ministração, numa série de mensagens de um pastor que ele é conhecido, o pastor Neil Barreto, não sei se tem alguém que acompanha as ministrações, tem uma série de mensagens dele só sobre a paz, irmãos. Eu aconselho vocês consumirem esse tipo de material, é de muita qualidade para a nossa fé, nos estimula, nos alimenta. E tem um ponto na ministração dele que ele vai falar sobre esse texto, e essa observação dessa primeira palavrinha aí, como que é que começa o versículo? Qual que é a primeira letra que aparece? E a paz de Deus, ou seja, esse E aqui, é como se fosse, então, depois de acontecer uma coisa, aí sim vai acontecer essa situação. E é por isso que nós vamos precisar do versículo 6, e olha o que está escrito no versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, sem ansiedade não. Essa turbulência no seu coração, não esteja, é uma recomendação de Paulo, não estejais. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E aí então, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Filipos é justamente isso, não estejam inquietos. Quem é ansioso aqui? Você em casa aí, irmão, se quiser levantar as mãos para a pessoa que está do seu lado reconhecer um ansioso aí, com certeza os ansiosos demonstram isso nas suas atitudes. E quantos aqui já tiveram problemas por causa da ansiedade? Eu, por exemplo, quando eu estou ansioso eu não durmo, irmãos, eu tenho dificuldade muito grande, eu fico até dando uns sulavancos assim, a Ana não aguenta nem dormir, a coitada fica me cutucando, é uma crise que eu estou tendo. Estou tão ansioso por alguma coisa, por uma prova, por uma viagem, por algo que eu vou conquistar, sei lá, no dia seguinte, isso me afeta bastante. Às vezes eu me pego em momentos de extrema ansiedade sobre algumas coisas, e isso me leva para um lugar de tristeza profunda, e Deus nos ajuda nessa situação. Como que Ele nos ajuda? O próprio versículo vai dizer. Como que nós podemos ser ajudados a estar nessa posição em que Paulo está dizendo, não estejam inquietos? Está na continuação. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, quer saber um ponto específico aí, para com que essas inquietações saiam? Fale com Deus. Antes que Deus conheça todas essas questões,
Como que Deus vai conhecer isso, Samuel? Paulo vai usar 2 ferramentas espirituais que nós temos que utilizar. Primeiro, oração. Segundo, súplica. Pode olhar aí, tá? Oração e súplica. Tem diferença nisso, Samuel? Tem uma diferença, irmãos. Oração, no grego, é diálogo, conversa. E aí, tudo bem? Boa noite? Beleza? Como que vão as coisas? Vamos fazer aquele churrasco? Vamos fazer aquele churrasco. É diálogo, conversa. Agora, me dá tal coisa, ou me concede tal benefício, me abençoa, meu irmão. É pedição. Então, por muitas das vezes, nós ao chegarmos a Deus, para tentar tratar essa questão das ansiedades, dos sofismas, dos nossos complexos, das nossas dores, nós já chegamos já pedindo um monte de coisa. Então já chega com a súplica. Ô pai, me dá tal coisa. E o pastor Neil, ele usa um exemplo muito engraçado, que ele usa o exemplo do relacionamento do pai com o filho. Ele vai falar assim, imagina aí você pai que está me ouvindo, ou até mesmo você filho, você vai entender essa ilustração. Você chega no seu pai todo dia e fala, boa noite pai, bom dia pai, me dá 10 reais aí. Aí o pai vai lá e dá 10 reais. Aí na tarde, ô pai, boa tarde pai, me dá 20 reais aí pai. Ele vai lá e dá 20 reais. Aí da noite, pai, me dá 50 reais aí pai, o pai vai lá e dá 50 reais. Isso, irmãos, durante um dia já fica chato. Imagina todas as vezes que esse filho chega para falar com o pai, é só pedindo. Hã? Não é maçante? Por isso que Paulo diz, olha, antes de vocês suplicarem alguma coisa, orem. Fale com Deus, converse com Ele. Tem muita gente pagando caro, e eu não desvalorizo essa profissão, pelo contrário, é uma das que está em ascensão no momento, né? Psicologia, psiquiatria, uma série de coisas. E você vai para aquela situação, você visita o psicólogo, visita o psiquiatra, quem sabe, o psiquiatra ele não escuta muito, né? Ele não é de ouvir, ele é mais de passar receita. Ele escuta algumas situações e recomenda, vamos passar por um psicólogo. Mas você vai no psicólogo para fazer o que Paulo está falando aqui, ó, para você falar sobre as suas queixas, para você expor as suas dores. E Paulo está dizendo, olha, vocês querem saber como que vocês têm uma vida inibida, ou que por muitas das vezes, passando por essas situações, que ela é sanada, é uma vida de oração e súplica. E não somente isso, ações de graças, ou seja, a ação dentro dessa oração, seja com a ajuda financeira a uma obra social, à igreja, e uma série de coisas. Isso, irmãos, traz paz para a alma. Eu não sei se vocês já tiveram o prazer de abençoar alguém, de ser produtivo na vida de alguém. Irmãos, isso traz uma leveza para a alma tão grande, que vocês não fazem ideia. E Paulo está dizendo, oração, súplica e ação de graça. E a paz de Deus. Depois de uma vida de prática de oração, de súplica, de ação de graças, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Vocês se lembram do texto que eu li lá em João 14, capítulo 27, que diz, deixo-vos a minha paz, e não a paz do mundo, eu não vos dou como o mundo a dá, porque existem 2 tipos de paz, como eu disse para vocês. A paz do mundo, irmãos, ela, perguntinha, né? Quem sabe você tem isso no seu coração, o mundano tem paz, sim ou não? Irmãos, tem paz, só que ela é uma paz passageira, ela é uma paz instável, foi construída sobre a areia, se vier uma tempestade, um vento forte, acaba. São momentos de paz. Eu acabei de quitar uma parcela da minha casa, eu finalizei ela agora, foi a última parcela, não passa 1 ou 2 horas, já bate na porta, ou a caixinha de correio já faz barulho, porque a conta de água e de luz já está lá. Ela é uma paz momentânea. Eu preciso, por exemplo, de fazer uma viagem. Eu sei que se eu for lá para Arraial do Cabo agora, me estabelecer numa casinha lá, não precisa ser nem nada tão luxuoso, só de eu poder levantar às 6, poder me levantar e ir ali na beira da praia, dar aquela caminhada, ver o nascer do sol, comer alguma coisa por ali, nossa, isso daí dá uma paz. Colocar uma redezinha, isso aqui é paz. Só que dá 5 minutos nas suas férias, o seu patrão te liga, olha,
zoou tudo aqui, você tem que voltar, cara, porque o negócio não está... Os momentos de paz que o mundo experimenta são momentos de paz momentânea. Como eu disse para você, se o dinheiro fosse a solução para com que o homem tivesse paz, esses homens, por exemplo, que nós levantamos aqui, se nós formos trabalhar de forma minuciosa o seu histórico de vida, sua biografia, nós vamos ver que são pessoas que não são completas por causa do dinheiro. Pelo contrário, dinheiro não traz essas coisas. Há quem diga que o dinheiro não traz felicidade e paz, mas ele compra. Irmãos, eu me lembro de uma vez que eu fui visitar uma igreja, eu fui ministrar na sede, eu era assembleiano, para quem não sabe, tá? Eu era de uma Assembleia de Deus. Eu fui ministrar na sede da Assembleia de Deus, que é localizada lá no Belenzinho. E eu me lembro que quando eu fui ministrar naquela igreja, eu me espantei com a situação, de segurança que o pastor tinha. Para a gente subir no púlpito, naquele dia era uma reunião de adolescentes, tinha mais ou menos aí uns 4.000 adolescentes, eu ia falar naquela noite. Falar no momento lá da noite. E me convidaram para mim ir lá, e eu fiquei todo ansioso, eu fui mexer na televisão, eu vou falar da palavra de Deus, e novinho, acho que eu tinha o quê? 19 anos? Tava nessa da itinerância e o coração ardendo por pregar a palavra de Deus. Eu me espantei com a situação, porque eu cheguei lá na igreja, me colocaram no primeiro banco. A igreja tem uma escadaria assim de mais ou menos uns 20 degraus até chegar no púlpito. Uma igreja linda, irmãos, imensa. Só que eu estranhei 2, 3 guardas, 4 guardas em cada degrau, assim tinha mais ou menos um, aí passavam 6 degraus, tinha outro guarda. Eles quase me revistaram para me subir para pegar o microfone e falar, assim, por causa da questão da segurança, que o pastor presidente estava lá. É alguém que, não pode ser assim. Você visita, por exemplo, um outro pastor que tem posses, digamos assim, do meio pentecostal, a igreja Deus é Amor. O púlpito da igreja é blindado, eu não sei se vocês já ouviram falar, ou se já viram isso. Sabe por quê? Porque ele já teve uma tentativa de homicídio sobre a vida do antigo pastor lá. E aí, a partir daquele momento, blindaram. Eles tiveram prosperidade até ministerial, não trouxe a paz, quem sabe que ele precisava, porque agora ele tem que viver com seguranças ao lado dele, tem que viver com a redoma de vidro blindado, todos os carros têm que ser blindados, o helicóptero tem que ser blindado, tudo tem que ser blindado, porque agora eu estou num status de riqueza, e quem sabe alguém que está lá embaixo quer tentar usurpar aquilo que eu consegui. Isso eu estou usando os exemplos do nosso meio. Por exemplo, o meio político, o cara não era nada, o cara não tinha nada, entrou no meio político, começou a receber um salário que é um pouquinho melhor, começou a ter uma posse um pouquinho melhor, ele já começa a ter uma preocupação. Por quê? Ele achou que o dinheiro ia trazer a paz que ele precisava, mas trouxe foi medo. Ele tem que agora tirar um porte legal de arma para ter em casa, para se proteger caso seja atacado. Isso são exemplos que eu estou usando aqui, irmãos, que eu estou pegando aqui da minha mente. Mas eu poderia usar N exemplos aqui para vocês entenderem que dinheiro não traz paz nenhuma. Ou se ele traz, é momentânea. Essa paz é uma paz passageira. Mas a paz de Deus, ela é uma paz constante. Independente das aflições e problemas, elas permanecem firmes. O mundano, ele tem paz, como eu disse para vocês. Parece ser uma paz legal. Ele às vezes não consegue ter paz por um recurso financeiro, por uma situação em que ele está aplicado, e ele vai pular para as drogas, onde quem sabe ele usando ali uma droga que promete a paz, ele vai ter essa paz, mas eu volto a dizer, é paz momentânea. Eu vou usar um cigarrinho lá, essa fumaça vai trazer uma paz para o meu cérebro, para a minha mente. Irmãos, é até verdade que por um tempo, o que essa planta, essa erva, a cannabis produz dentro do psicológico do homem, realmente é algo assim que a ciência diz, não, ele é tranquilizante, ele traz uma paz, só que depois tem um rebote dessa paz. Tem pessoas que chegam a ter alucinações, irmãos. Eu quero uma paz dessa, por quê? Eu prefiro receber essa paz que está escrito em Filipenses capítulo 4, é a paz de Deus que excede todo entendimento. Eu vou falar sobre isso. Por que ela excede todo entendimento? Mas antes disso, primeiro ponto, por que ela é a paz de Deus? Por que é a paz de Deus? Primeiro, porque vem de Deus. Vocês lembram que nós estamos no tema de virtudes? Quando Jesus lá em João capítulo 14,
versículo 16 a 17, vai dizer o seguinte, olha: e eu rogarei ao Pai, e vos dará outro Consolador, para que ele fique convosco para sempre, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Ou seja, por que a paz do mundo é uma paz falsa, uma paz passageira, uma paz instável? Porque não é a paz produzida pelo Espírito de Deus, que é a paz das virtudes que nós lemos. Vocês lembram do que está escrito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22? O fruto do Espírito é manifesto no quê? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria, e paz. E nós temos longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, a verdadeira paz só está na vida daqueles que receberam o Espírito de Deus. E como Jesus disse, eu vos deixarei um Consolador, e eu não vos dou uma paz como o mundo dá. Por quê? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Eles não têm isso, eles não podem ter a paz que nós temos. Eles não podem experimentar dessa paz impactante. O mundo tem paz, mas o Espírito não está nele, por isso eles adoecem. Por isso que eles entram em parafusos, chegam a cometer coisas contra si mesmo, que os próximos não conseguem explicar. Mas estava tão bem, mas estava tudo tranquilo, e olha o que aconteceu. Irmão, se nós formos nos deixar levar pelas situações dessa vida, por exemplo, liga a televisão. Se você ligar, agora eu estou trabalhando no home office, o tempinho que eu tenho de pausa, a TV está ligada lá em casa, eu vou escutar alguma coisa que está na TV, irmão. Misericórdia, são só notícias. A gente não pode ficar alienado, tá? Você não pode, não, agora eu vou me trancar dentro de casa, eu só vou para a igreja, da igreja eu vou para casa, vou pagar minhas contas, vou fazer o meu trabalho direitinho, mas eu vou me alienar de tudo aqui. Não, irmãos, a gente tem que estar bem informado das situações. Só que a grande verdade é que se nós formos dar ouvido para isso, se nós formos deixar isso entrar no nosso coração, a gente começa a adoecer, a gente começa a ter problemas, gerar problemas, que isso afeta a questão da nossa paz. Mas, como nós dissemos aqui nessa noite, a paz nossa é produzida por Deus, não dá para explicar, ela excede todo entendimento, e por isso ela nos dá firmeza mesmo diante dessas situações. Enquanto muitas pessoas estão afundando, irmãos, dentro dos problemas deles, nós estamos firmes na rocha, porque Jesus nos deu essa firmeza. Amém? Segundo ponto, essa paz ela nos é garantida, como nós lemos aí no versículo 7, versículo 8 nos traz uma garantia dessa questão da paz, que é muito interessante. Olha o que está escrito: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai. Sabe o que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos? Olha, antes de qualquer coisa, as suas dores, os seus problemas, as suas queixas, apresente a Deus com oração e súplica, e com ação de graças. E então, a paz que excede todo entendimento vai começar a reinar na vida de vocês. Só que eu tenho uma dica: antes, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisto pensai. Ou seja, uma vida de paz, ela também é uma vida de controle dos pensamentos. Quando Paulo está dizendo nisto pensar, ele está dizendo para você, olha, você consegue controlar seus pensamentos. Eu não estou falando aqui de 100% dos seus pensamentos, irmãos, eu não sei agora o número exato, mas eu sei que é um número bem alto de pensamentos que passam na nossa cabeça no decorrer do dia a dia. Mas você consegue controlar alguns deles. Se você começar a perceber que seus pensamentos são só pensamentos de dor, liga a televisão, só desgraça, só problemas. Aí ele foi para a empresa, o colega dele é aquele cara que só conta só más notícias. Aí ele vem e começa a contar o problema da vida de todo mundo lá. A Rádio Peão começa a apodrecer aquele cara. E aí as pessoas que estão próximas dele começam só a apodrecer ele. Ele está dentro do busão, é briga, é reclamação, e ele está só sendo apodrecido o dia inteiro. Chega à noite, em vez de ele ter um relacionamento com a família saudável, algo do tipo, ele começa a produzir ira, porque ele já está cheio daquilo, então ele começa a expor que ele está cheio. E ele vai dormir com aquilo. Um dia ele está com aquilo na mente, segundo dia também está produzindo aquele monte de coisa. Isso daí por um mês, um ano, 10 anos. Imagina a doença que é gerada, psicologicamente falando,
com essa maldade, com esses problemas dentro do coração. Sabe o que Paulo está dizendo? Irmão, quer ocupar a mente de vocês? Tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Se ocupe com coisas boas, irmãos. Essa paz, ela está envolvida de uma pessoa, ela está envolvida na vida de uma pessoa que tem bons pensamentos. E às vezes as pessoas gastam tempo, ficam ali parados, pensando numa forma de trazer dor, ou de tocar em alguém, ou fazer algo de ruim contra a vida de alguém. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, se ocupe em fazer coisas boas, em alimentar a sua vida com leitura da palavra. Está com tempo vago, como o pastor disse? Está lá sem fazer nada? Em vez de você procurar algo que não produz nada na sua vida, vai escutar uma escola bíblica dominical. Vamos acompanhar essa série de mensagens que está nas quartas-feiras. Olha o quanto de coisa boa pode ser produzida através da absorção dessa mensagem dos céus, dessa questão do reino alimentado na nossa vida. Aí você quer ficar o dia inteiro ouvindo notícias ruins, convivendo e se relacionando, alimentando a roda dos escarnecedores, fazendo uma série de coisas ruins, e vai absorvendo, e vai consumindo isso. No final do dia você adoece, irmão. Você fica meio ruim das situações, porque você não consegue assimilar isso, só tem problema. E Paulo está dizendo, irmão, para com isso. Antes de qualquer coisa, tudo que é de boa fama, tudo que é de verdade, tudo que é honesto, tudo que traz alegria, tudo que é virtuoso. Se ele pudesse aqui, ele continuaria aí, falando das coisas boas que você pode pensar, nisso pensai. E o último versículo, para nós expormos nessa noite, versículo 9. O que também aprendestes, recebestes. Ou seja, o que o Espírito está ensinando para vocês aqui, vocês podem ter certeza que é a ferramenta que Ele também está dando para vocês. Eu estou falando sobre oração, mas Ele está dando disposição para que vocês possam orar e suplicar, e também oferecer ação de graça. Ele também está dando condição para que vocês pensem em coisas boas, virtuosas, alegres, de boa fama. E também, tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Ou seja, ele não deu uma receita de bolo, porque ele vai falar sobre a paz em quase todas as cartas dele. Na carta aos Gálatas ele vai dizer que é um presente de Deus. E aqui na carta à igreja de Filipos ele também está dizendo a paz de Deus, porque não é natural, não é do homem, não é do mundo. A gente não consegue comprar ela, a gente não consegue tê-la de forma de ser um objeto que eu alcanço através de uma graduação, através de um diploma, não. A paz está além dessas situações, porque é a paz de Deus. E essa paz ela é interessante porque ela tem esse adjetivo, é uma paz que excede todo entendimento. Para finalizarmos, irmãos, sabe por que excede todo entendimento? Porque nós não conseguimos explicá-la. Tudo que eu falei aqui nessa noite, toda a minha aplicação, todos os estudos, quem sabe que você tem guardado na sua casa sobre esse tema, a paz, eles são um demonstrativo minúsculo do que realmente ela é, porque a paz excede o entendimento humano, mas ela pode ser sentida. Por mais que você não consiga explicá-la, você pode vivenciá-la. Por mais que você não consiga usar termos, escrever, fazer um sermão explicando sobre essa questão, você pode experienciá-la na sua vida, na sua família, no seu emprego, na onde você estiver, em todas as coisas você pode ter paz. Irmão, onde você está, você que está me ouvindo, em nome de Jesus, receba força de Deus. Receba graça da parte de Deus para você poder vencer. Receba a paz que excede todo entendimento. As pessoas, quem sabe que estão à sua volta, ao seu lado, quem está sentado até do seu lado aí, está dizendo, como que essa pessoa que está aqui sentada nesse banco, passando pelo que ela está passando, ela pode estar glorificando a Deus, louvou a Deus através dos louvores, louvou a Deus através das ofertas, está agora recebendo essa palavra vindo dos céus, com corações abertos. Como que ela pode fazer isso? Sabe por quê, irmãos? É porque você tem uma paz que excede o entendimento humano. O homem carnal não consegue entender e nem tampouco explicá-la, porque vem dos céus, é presente de Deus para você. Então esteja firme nessa paz, a receba nessa noite. Curve a sua cabeça onde você está. Nós vamos fazer uma oração. Quem sabe, irmão, você que está me ouvindo agora,
Seu coração está turbulento, irmãos. Quem sabe você está naquela mesma tempestade em que os discípulos estavam. Quem sabe você está com o coração pesado, com um fardo que Jesus disse: olha, em vez de carregar esse fardo, deixa eu carregar ele. E eu quero te dizer, ele já carregou todos os nossos pesares e dores, as nossas culpas e o castigo que nos traz a paz. Ele já levou na cruz e ele já te deu a vitória que você precisa para que você tenha essa paz. Ah, Samuel, mas está muito turbulento na minha vida, na minha casa está assim, com os meus parentes está assim, na minha empresa está assim, na minha vizinhança está acontecendo isso, na minha área financeira. Está tendo boato lá na empresa que vão cortar alguns funcionários, eu acho que meu nome está na lista. Eu passei no médico e parece que os exames estão dizendo que é alguma coisa que aponta mais para a morte do que para a vida. E quem sabe isso tem arrancado a sua paz, meu irmão. Quem sabe isso tem feito com que as suas noites de sono sejam pesadas. Está revirando de um lado para o outro na cama, suando. Já não sabe mais o que fazer à noite, parece que a noite se tornou num dia. E agora você vivencia mais os momentos de dores sozinho num quarto. Jesus está te dizendo nessa noite: compartilha comigo esse seu pesar e dor, e receba o meu fardo leve, suave. Você não precisa carregar esse fardo, meu irmão. E a paz que excede todo entendimento, receba a paz que excede todo entendimento no seu coração. Essas lágrimas que você tem derramado, Deus as conhece, meu irmão e minha irmã. Deus sabe o que tem acontecido, Deus sabe do peso, Deus sabe das dores, Deus sabe de quem tem batido na porta da sua casa. Ele é Deus que cuida da sua vida. Tenha paz no seu coração nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, quem sabe o meu irmão que está me ouvindo lá na casa dele, Pai, ele está com o coração também turbulento, Senhor. As preocupações têm batido na porta da casa dele, Senhor, e quem sabe, Deus, ele está aflito. Ele está afogando, porque a paz do mundo é assim, Deus, ela é como uma pessoa que afoga, ela está lá embaixo agonizando, do nada ela sobe para cima, ela consegue respirar por algum momento, mas ela depois afunda, e ela sofre de novo, ela está a ponto de morrer, mas ela respira de novo, e essa agonia constante. Parece que tem pessoas, meu Deus, que estão passando por esses períodos de afogamento, sem fôlego, sem paz. Mas o Senhor é Deus que as arranca desse momento de tribulação e coloca em lugares firmes, Deus. Eu te peço, Senhor, visita meu irmão e a minha irmã, visitador dele, visitador dela. Essa virtude, Deus, esse é um fruto daqueles que se relacionam com o Senhor, esse é um fruto do Espírito. Nós entendemos que a paz, Pai, é fruto de um relacionamento com o Senhor. O fruto ele só nasce quando existe relacionamento entre duas coisas. Eu sou fruto do relacionamento do meu pai e da minha mãe, por isso eu nasci. E o fruto do Espírito é da mesma forma. O fruto do Espírito só nasce na vida do servo de Deus quando ele se relaciona com o Espírito Santo. É o resultado do relacionamento homem e Deus. E quem sabe o meu irmão está com dificuldade, Deus, assim como Paulo disse, para orar, para suplicar, nas ações de graças. Quem sabe os pensamentos do meu irmão e da minha irmã que me escuta têm sido só pensamentos de morte, pensamentos de ira, pensamentos maldosos. Deus nos ajuda, Pai, nos nossos problemas, Pai, nas nossas dificuldades, para com que o Seu nome seja glorificado. Quem sabe quem está me escutando na casa, Pai, lá na casa dele agora, ele ainda não teve encontro com o Senhor, ele ainda não se decidiu por Ti, Deus, caminhar contigo. Mas o Senhor, Deus, é poderoso para salvar. O Senhor é poderoso para constranger o coração do homem. Espírito Santo, que convence o coração do homem da justiça, do pecado e do juízo, visita o coração do meu irmão e da minha irmã que me escuta agora. Você que está afastado de Deus, essa noite é uma noite onde Ele pode retirar o fardo, esse peso, e plantar a paz que excede todo entendimento no seu coração. Receba Jesus aonde você está.
Deixa ele entrar nessa casa bagunçada, deixa ele pegar essa sujeira que você está escondendo debaixo do tapete há muito tempo e limpar realmente. Você acha que a solução dos seus problemas é colocar um pano quente, é jogar para debaixo do tapete, mas ele está dizendo: hoje eu venho com a limpeza para o seu coração, hoje eu venho para trazer paz para essa casa turbulenta. Quem sabe você, quando está voltando do trabalho, você pensa 1000 vezes antes de pisar na sua casa, porque sabe que aquele lugar já não é mais um lugar que transmite a paz, é só conflito, turbulência, filho contra pai, brigas. Que nessa noite, através do poder da palavra de Deus, essa situação possa mudar, que a sua casa seja um lugar de paz, meu irmão e minha irmã, que a sua vida seja uma demonstração da paz de Deus, e quando você entregar a paz do Senhor, a paz de Deus, que ela possa também influenciar a vida daquele que está recebendo. Oh Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, na nossa caminhada. É o que nós te pedimos, Pai, para a glória do Teu Filho, e é em nome dEle que te pedimos, amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, você que me escuta nessa noite, eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Seja grato a Deus pela palavra dEle, pelo que Ele tem produzido através dessa igreja, através desse material. Ore pelos ministérios, ore pela agenda dessa igreja, ore pelos trabalhos. Nós estamos finalizando hoje mais um trabalho, mas como já foi anunciado aí pelo pastor, nós temos uma agenda de trabalhos. Então que você possa orar por isso, possa se aplicar, participe dos cultos, participe do chat. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, eu fui corrigido, né? Por que quando você veio na IBD você não falou de ninguém lá pediu oração lá no chat e tudo mais? O pessoal não vai participar, não sei o quê. Falei, não, é porque é tão corrido o tempo, se a gente for pegar para ler todos, e agora o pastor falou que tem um ministério, hoje o pessoal de intercessão está pegando essas orações, essas petições e está orando. Então, não deixe de participar, tá? Não deixe de abençoar essa casa, que Deus abençoe a sua vida. Você é uma bênção, meu irmão. É isso, tenha uma ótima semana, um ótimo dia, que Deus abençoe a sua vida. Esse é o desejo do meu coração. Um abraço.